Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 27, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salmo de número 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Aleluia. Aqui diz a palavra do Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Versículo 14. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, Deus fiel, o teu plano, Senhor, já há elaborado desde a fundação do mundo. Nada que o Senhor planeja cai por terra. Sabiamente disse Jó, que os teus planos não podem ser frustrados e impedidos. Aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor fará, porque o Senhor é Deus poderoso. Então, a Deus, assim como o salmista, nós clamamos, Senhor, entra com providência, Pai, nesta causa, em nome de Jesus, pois o nosso coração não vai esperar em outra coisa, senão no Senhor, pois é o Senhor quem dá vitória, é o Senhor quem dá livramento.
Em nome de Jesus, Pai, abençoa este culto com a tua presença, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje os irmãos podem se assentar, nós vamos estar cantando os hinos da harpa. Hoje é a segunda noite, irmão, da campanha O Poder da Oração. Estava comentando com a minha esposa que realmente quando a oração é sincera, Deus responde, né? E o tema dessa campanha diz que se você orar, e você orar crendo, você já pode ter certeza de que a resposta chegou, né? E nós temos orado, e o Senhor tem feito maravilha aqui. Ainda terça-feira, no culto de estudo, o Senhor enviou mais 2 almas para estar conosco. Aleluia. E nós vemos então o Senhor trabalhando, o Senhor agindo. E tem coisa grande ainda para acontecer, porque Ele é fiel. Vamos cantar o hino 577 da harpa cristã? Eu vou falar para os irmãos o seguinte: se eu errar, irmão, paciência, viu? É normal, né? Não sei cantar, então eu erro, né? Tem gente que erra pouco, eu erro muito. Mas mesmo se eu errar, você conhece o hino, pode continuar cantando, né? Glorificando ao Senhor Jesus. 577 da harpa cristã, em fervente oração. Glória a Deus. Quem conhece esse hino? Amém. Então, vamos lá. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar.
o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, Jesus. Deixar no altar é a coisa mais importante, né, irmão? Deixar no altar, porque quando fica no altar, o Senhor tem poder para cumprir tudo aquilo, né, que Ele quer fazer em nossas vidas. O Senhor faz porque está no altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar mais outro hino. 432, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim. Todo inerente pode jogar lá para baixo. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Toma para ser Senhor, tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir. Numa eternal canção, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, e meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Como, ó Deus, o meu querer, faz, ó Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador,
Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Graças a Deus, nossa vida deve ser consagrada ao Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Quero deixar aqui a oportunidade para o irmão Gabriel estar louvando ao Senhor. Logo após, o irmão Valdinei também vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do irmão Ederson e da irmã Pamela, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Comunicando aos irmãos que estejam sempre orando, irmão. Tem vários irmãos que estão dengosos, né? Estão com dengue. E, então, estejam orando. Vários irmãos não estão no culto hoje porque estão com o surto da dengue. Mas Deus vai dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Oi. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com aquele hino bem conhecido, do Voz da Verdade. Acho que todos conhecem o escudo. Vou tentar fazer o meu melhor aqui. Mas como o pastor falou, todo mundo já conhece, então vocês já podem me acompanhar se eu errar a letra aqui. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Aleluias. Asas da humilhação. Aleluias. Este mundo não nos deixa saudades, os problemas temos que enfrentar. Os espinhos em nossa estrada querem nos atrapalhar. Mas que bom que Deus sabe tudo, não nos deu direito de voar. Esses crentes com esta alegria, eu não sei onde iriam parar. Se Deus tivesse dado asa para os crentes, nós estaríamos no espaço sideral, voando e dando glória a Deus, procurando um lar celestial. Deus não nos deu asas qual os pássaros, porém nos revelou a salvação. Vamos juntos com esta força, com as asas da humilhação. Este mundo não nos deixa saudades, os problemas temos que enfrentar. Os espinhos em nossa estrada querem nos atrapalhar. Mas que bom que Deus sabe tudo, não nos deu direito de voar. Esses crentes com esta alegria, eu não sei onde iriam parar. Se Deus tivesse dado asa para os crentes, nós estaríamos no espaço sideral, voando e dando glória a Deus, procurando um lar celestial. Deus não nos deu asas qual os pássaros, porém nos revelou a salvação. Vamos juntos com esta força, com as asas da humilhação.
Vamos juntos com esta força, com as asas da humilhação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Maria França louvando ao Senhor Jesus. Logo após a irmã Daniele também vai estar cantando. Enquanto a irmã Maria vai estar louvando, o irmão Diácono Jauri vai estar recolhendo as ofertas da casa do Senhor. Você que trouxe a sua oferta, contribua com alegria na casa do Senhor, porque o Senhor ama ao que oferta com alegria. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Da vitória, Jesus. Aleluia. Aleluia. Como um passarinho ferido pelo predador, indo embora o vento na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida e fez vencedor. Curou as feridas, deu-me seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas. E alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar.
meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como pássaro livre, pronto para voar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Oh, não se frustrarão e não se frustrarão, não, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, Ele te diz: eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Eu estou contigo, eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá,
está causando medo em seu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele é o dono de tudo, Ele é quem te guarda, Ele é quem te guia. Não temas, confia no Senhor. Aleluia. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Confia nele. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Maravilha, né? Se Deus tem um plano, ninguém pode impedir, né? Glória a Deus. Quero convidar aqui a missionária Daiane. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Eu quero pedir a compreensão dos irmãos que eu e o pastor Laurentino, nós vamos nos retirar do culto para tratar de assuntos referentes à obra, mas eu gostaria que os irmãos ficassem no culto, adorassem a Deus, e a serva do Senhor vai estar ministrando a palavra, porque nós temos algumas coisas que precisamos conversar. Os irmãos adorem a Deus aqui, amém? Glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Deus poderoso, Tu és fiel, Senhor, para fazer a Tua obra. Tu és maravilhoso, Senhor. Neste momento nós te adoramos pelos hinos, por tudo que o Senhor já operou neste lugar. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a continuação do culto, a ministração da palavra pela tua serva. Em nome de Jesus, Pai, que tudo aconteça de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Glorifica o Senhor, adore ao Senhor, agradeça a Ele por você estar aqui nesta noite, porque tem irmãos que queriam estar aqui e não pôde estar, mas se você está aqui, adore e exalte o nome santo do Senhor. Que Ele cresça. Eu vou louvar um louvor, a igreja continue de pé, amém? Vamos adorar o Senhor, porque Ele está presente na casa, amém? Fica ligado no céu, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Santo de Israel, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Poderoso Deus. E menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. E
infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, igreja? É que eu gosto de louvar toda vez que eu vou ministrar a palavra do Senhor, porque é como se fosse uma oração para o Senhor, para Ele nos dar graça, porque é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias. Eu sei que o tema está em Marcos, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 24, se eu não me engano. Mas a gente vai falar sobre oração também. Neemias, no seu capítulo 1, eu vou ler o versículo 4. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Amém, igreja? Que diz assim: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Peço que os irmãos não fiquem preocupados com o que o pastor está resolvendo, que vocês se liguem no céu e prestem atenção na palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele está presente, amém? A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar as coisas dos céus, que as demais coisas Ele acrescentará. Então, enquanto eu e você está aqui adorando o Senhor Ele está trabalhando e está colocando tudo aquilo que está fora no lugar, porque a obra é dEle, a vontade é dEle, e Ele faz como Ele quer, amém? Nós conhecemos muito bem o Neemias, né? Um grande homem de Deus, que fez uma grande obra diante da presença do Senhor. Mas eu quero voltar um pouquinho, porque nós sabemos que quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia através do rei Nabucodonosor, e o povo ali foi escravizado, a palavra do Senhor vai nos dizer que em 3 sessões o rei ele foi levando o povo de Israel. E quando ele levou a última quantidade, as últimas pessoas cativas, a palavra do Senhor vai nos dizer que Nabucodonosor, ele destrói toda a cidade de Israel. Ele destrói todo o templo, onde o povo ali se reunia para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que Satanás ele tem um alvo, e o alvo dele é destruir a igreja do Senhor, é destruir o povo de Deus. E foi isso que Nabucodonosor ele fez, mas não foi em vão, foi o próprio Deus que havia permitido isso acontecer, porque por muito tempo o povo estava rebelde diante da presença do Senhor. O povo estava querendo fazer tudo aquilo que era a tua vontade, o teu querer, e o Senhor ele já vinha usando os profetas, usou o profeta Jeremias, usou Ezequiel, usou Isaías para falar o que estava por vir, mas o povo não dava ouvido. Por último, o profeta Jeremias avisou que o povo seria levado, e durante 70 anos o povo ia sofrer na mão do inimigo, porque o Senhor ele fala uma vez, ele fala 2 vezes, e muitas das vezes nós não damos ouvidos. Agora o Senhor ele permite o povo ser escravizado, o povo ser humilhado, ser arrancado de suas casas, da sua cidade, para viver no meio de um povo idólatra, um povo que não temia a Deus, um povo que não queria saber das coisas do Senhor. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer que durante esses 70 anos que o inimigo ele ali oprimiu o povo de Israel, Deus agora ele vai levantar um homem. E eu acho interessante, irmãos, que muitas das vezes a gente espera receber alguma unção da parte do homem, receber alguma ordem da parte do homem para poder fazer a obra do Senhor. Mas eu acho lindo,
entendido que quando Deus ele quer usar, ele usa quem ele quer. Basta ter ousadia e autoridade, porque Deus ele gosta de pessoas valentes, pessoas que fazem o querer e a vontade dele sem questionar. E nós vamos ver aqui no livro de Isaías 45, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e desarmar os seus reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu falei: Senhor, que coisa linda, porque Ciro, ele era apenas um rei, o rei da Pérsia. Ele não era alguém que servia a Deus, não era alguém que vivia dentro da igreja, não era alguém que estava ali fazendo a vontade do Senhor, mas o Senhor achou nele coragem. O Senhor olhou para ele e viu um homem de ousadia, e para esta missão Deus precisava de um homem de ousadia, porque agora ele ia contra Nabucodonosor, um rei que apavorou toda Israel, um rei que oprimiu todo o povo. Agora Deus envia Ciro para a Babilônia para libertar o povo. E eu acho linda essa promessa que o Senhor faz, porque Deus está falando que vai endireitar os caminhos tortos, que está abrindo as portas de bronze, quebrando os ferrolhos de ferro. O Senhor está fazendo a promessa para o mesmo povo que Ele permitiu ser oprimido, porque Deus ele contempla quando há arrependimento nos corações. Deus ele é um Deus de misericórdia. Amém, igreja? A igreja está aqui? Amém, glória a Deus, aleluias. O Senhor ele contempla os corações quando há arrependimento. E eu creio que agora o povo de Israel, depois de tanto tempo de opressão, o povo ele está arrependido e querendo mais uma oportunidade. E agora o Senhor ele permite esta nova oportunidade. Agora o povo está voltando para a sua cidade, está voltando para a sua terra. Mas quando eles chegam lá, eles encontram a cidade destruída. Eles encontram um lugar assolado, que não tem mais vida, não tem mais alegria, não tem mais o templo onde eles se reuniam para adorar e glorificar o nome do Senhor. Agora esse povo está triste, abatido, desanimado, porque não tem mais esperança para eles. E eu acho lindo, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que quando há esperança, ainda há chance. Coloca a tua boca, a tua cara no pó, quem saiba sim, ainda haverá esperança. E agora o povo está ali desanimado, triste, e é aqui que nós entramos no livro de Neemias, porque Neemias, ele fazia parte do povo de Israel, porém ele morava agora no templo, servia ao rei dentro do templo, mas a notícia chega até ele, que ali os muros de Israel, do templo da cidade de Israel estão destruídos. Antes, todo o templo estava destruído. Mas nós vamos ver lá no livro de Esdras, que o Senhor, ele dá ordem para Ciro reconstruir o templo. É a única ordem que Deus deu para Ciro. Pega o meu povo, tira o meu povo das garras do adversário, e agora reconstrói a minha casa. Porque qual era a intenção do Senhor? Trazendo o povo de volta. Era reconhecer se no coração deles ainda existia temor, se eles ainda tinham o desejo de adorar ao Senhor. E ali o povo ele começa a reconstruir o templo do Senhor. Deus ele começa a usar os reis para dar condições para reconstruir o templo. Mas a palavra do Senhor nos diz que os inimigos eles começam a se levantar contra aquela obra. Sabe por quê? Porque sabiam que o povo foi um povo rebelde, e por causa disso muitos reis que foram ali à frente deste povo pagaram um alto preço também
pela rebeldia. Agora o povo, alguns homens vai chegar até o rei e vai falar: ó rei, se eu fosse você eu mandava para essa obra, porque este povo lá atrás, olha como Satanás ele é sujo, irmãos. Satanás ele não vai te julgar pelo que você está sendo agora, ele vai querer jogar o teu passado na sua cara, porque foi assim que ele fez. Você pode ler lá no livro de Esdras, no capítulo 4, versículo 13, os inimigos ele vai falar: rei, para a obra, manda parar, porque se esse povo ele continuar a construção e ele terminar esse templo, eles vão te dar trabalho, porque nós precisamos de impostos e eles não vão querer pagar os impostos. Olha só a preocupação desses homens, igreja. E ali o rei, ele começa a sentir medo, ele começa a pensar, porque tem muita gente que o coração, irmãos, está nos tesouros da terra. Tem muita gente que está coração tão corrompido que só pensa no tesouro da terra, mas a palavra do Senhor nos diz: aonde tiver o teu coração, estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver nas coisas da terra, nem precisa continuar a caminhada, porque no céu você não vai chegar. Mas se o seu coração estiver lá, no reino de Deus, nas grandezas que o Senhor tem preparado, pode ter certeza que naquele grande dia, o Senhor ele vai falar para ti: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lugar que eu vos preparei, e lá nós glorificaremos ao Senhor. Agora os inimigos ali falam com o rei, e o rei fala assim: então vamos parar essa obra aí. E eles param a reconstrução do templo. Agora ali vai passando o tempo, durante o reinado desse rei, nada mais é feito diante da presença do Senhor. Porque, irmãos, quando Deus ele dá uma ordem e a gente não consegue continuar, o Senhor ele é poderoso para agir. Ele toma a frente e ele dá continuidade, porque a palavra do Senhor diz que a obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Agora a palavra do Senhor vai nos dizer que esse rei ele morre, e agora entra o reinado do rei Dário. E quando o rei Dário ele começa a reinar, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles homens chegam até o rei e falam: rei, nós precisamos dar continuidade à reconstrução do templo do Senhor. Isso foi uma ordem que Deus ele já havia dado para Ciro, para que nós possamos construir o templo do Senhor. E coisa linda, irmãos, é quando tem alguém na direção que tem temor a Deus, porque quem tem temor a Deus, a palavra do Senhor nos diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e o rei Dário era um homem que tinha temor a Deus, e quando ele escuta isso, ele fala: então vamos lá, nos livros das crônicas, vamos procurar saber se realmente Deus ele deu essa ordem. E quando eles vão procurar, eles encontram que Deus havia dado ordem para o rei Ciro construir o templo. Então ele fala para os homens: agora pode dar continuidade na obra, porque realmente Deus que deu essa ordem, e a ordem que o Senhor dá, igreja, ninguém pode impedir. A palavra do Senhor nos diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não tem como impedir o agir do Senhor. E eles ali vai até o fim. E se você ler o livro de Esdras, você vai ver que eles reconstroem o templo. Mas um templo sem proteção corre um grande risco. Agora no livro de Neemias nós vamos ver, no capítulo 1, que Neemias ele fica sabendo que os muros da cidade estão destruídos, estão sem proteção. E ele ali começa a chorar, porque sabe que o povo está ali sendo humilhados na sua própria terra. Você acha que Deus ele permitiria isso, igreja? Deus arrancou o povo das mãos do inimigo, devolveu o que é deles por herança, e você acha que Deus ia permitir o povo ser oprimido, ser humilhado mais uma vez? Porque era isso que estava acontecendo. O povo estava à mercê dos inimigos, porque a cidade não tinha proteção. Então ali entrava e saía quem queria. Tinham pessoas que estavam ali se aproveitando da fragilidade do povo. Agora Neemias ele vai ficar sabendo
sofrendo. E Neemias, a palavra do Senhor nos diz que ele começa a chorar, porque aquela cidade foi a cidade onde os seus pais foram sepultados, e ele começa a sentir grande dor por causa daquilo. E eu acho lindo, irmãos, é quando alguém se compadece da dor do seu próximo, porque foi isso que Neemias fez. Neemias estava muito bem no templo, Neemias estava ali sendo servo do rei, ele não precisava se preocupar com nada, Neemias não precisava perder o tempo dele preocupado com a cidade que estava lá sendo destruída. Mas quem tem um coração, irmãos, voltado para o Senhor, quem tem amor ao próximo é diferente. Neemias agora se compadece da situação, e a palavra do Senhor vai nos dizer que por dias ele jejuou e orou, pedindo uma direção para o Senhor, perguntando para o Senhor o que ele poderia fazer. Neemias nem estava no meio do povo, mas estava ali orando como se estivesse, intercedendo, pedindo perdão pelo povo. Neemias começa a falar: Senhor, me perdoa, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, por aquilo que fez, Senhor, a tua ira se acender. Mas agora, Senhor, dá mais uma oportunidade para esse povo, Senhor. Me envia até lá para mim poder ajudar esse povo. E é isso que o Senhor, Ele está procurando nos dias de hoje, igreja. Deus está procurando Neemias na terra, pessoas que estão com o coração voltado para ajudar na obra do Senhor, para ajudar a construir a obra do Senhor, porque os dias são maus, as almas estão perecendo aí fora, e tem muita gente perdendo tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não vai trazer salvação. E o Senhor está falando nesta noite: eu quero levantar Neemias neste lugar, para que o meu nome seja glorificado. Agora Neemias ora ao Senhor, e quando ele vai ali fazer o seu papel, que era servir ao rei, ele chega diante do rei, e o rei olha para ele e percebe que Neemias está triste, porque o rei, ele conhece. E o rei vai perguntar: o que está acontecendo, Neemias? O que está acontecendo que o seu semblante está triste? Porque realmente, irmãos, quem ama a obra do Senhor se entristece quando vê alguma obra perecendo. Eu falo isso por experiência própria, irmãos. Lá em São Paulo, a gente via muitas igrejas assim perto de fechar, pastores desanimados, não querendo mais dar continuidade, porque só tinha 1, 2 membros dentro da igreja. E ali o Senhor, pela misericórdia, ali nos usava para dar esperança, para que não desistisse. A gente nunca foi do tipo de placa, eu sou da placa tal, não, porque a palavra do Senhor nos diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, uns ajudando aos outros. Certo que tem muita gente que tem inveja da obra de Deus, que quer ser maior. Ai, a minha igreja é mais bonita, ai, a minha igreja é melhor, mas tem muita obra perecendo, enquanto pessoas estão preocupadas com o seu próprio nariz, com o seu próprio ego. E o Senhor, Ele está querendo levantar pessoas, irmãos, para dar continuidade nas obras que o Senhor, Ele começou. Tem pessoas que estão desfalecendo, igual o povo estava desanimado, o povo já não ia sair mais nada desse povo, mas só que teve um homem que se compadeceu com a situação, e agora se colocou de pé. Pensa, um único homem, sabendo que lá ele ia encontrar adversidade, sabendo que lá os inimigos iam se levantar, mas ele toma posição e fala: eu quero ir ajudar o meu povo. E quando o rei percebe, ele fala: rei, eu estou assim porque a cidade onde meus pais foram enterrados, os muros dela estão destruídos, e eu queria poder ir até lá ajudar o meu povo. Irmãos, ele estava consagrado. Neemias estava cheio, porque por muitos dias ele orou, ele jejuou. E é que nem a palavra do Senhor nos diz: tudo que pedires crendo, recebereis. Quando Neemias fala para o rei que ele quer ir, o rei podia falar: você não tem nada com esse negócio, você não pode, porque você é o meu servo, você tem que ficar. Mas na mesma hora o rei fala: se você quer ir, vai.
e eu vou te ajudar aí. Vou te dar cartas para que você possa passar pelas cidades que você tem que passar. E ainda vou mandar contigo um exército. Vou mandar capitães ao seu lado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, Ele está falando nesta noite, igreja, que Ele está levantando pessoas para nos ajudar nesta obra. Pessoas de autoridade. Pessoas que estão dispostas a vestir a camisa e ganhar almas para Jesus. Porque é esse o foco da obra do Senhor. O foco da obra do Senhor é as almas que estão perecendo, que estão morrendo aí fora. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar, porque os olhos estão nas coisas da terra. Mas nesta noite o Senhor, Ele está dando visão espiritual, para nós poder enxergar qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. E ali quando Neemias ele vai, olha que incrível, irmãos. Nós vemos que na construção do templo os inimigos tentaram impedir. Agora quando ficam sabendo, quando Sanbalat e Tobias ficam sabendo que Neemias está indo para reedificar os muros, a ira já acende no coração deles. Neemias nem chegou lá, mas os inimigos já estão preparados para impedir a obra do Senhor. E quando Neemias ele chega na cidade, a palavra do Senhor diz que Neemias ele ora e ele vai observar. Neemias não chega botando banca. Ele podia chegar botando banca, ele está com exército, está com capitães. Ele podia chegar, eu cheguei e vim levantar os muros porque eu sou Neemias. Não. Neemias ele vai e observa. Ele começa a olhar os muros, ele começa a olhar a cidade, ele começa a ver a necessidade que a obra tinha. Porque nós temos que ter sabedoria, irmãos. Nós temos que ser vigilantes quando nós queremos iniciar algo diante da presença do Senhor. Neemias ele começa a olhar tudo. Agora você vai ver aqui no capítulo 4. No capítulo 4 do livro de Neemias. Capítulo 3. Quando Neemias ele observa toda a cidade, que Neemias desce, porque ele subiu para os montes para poder ver. Quando ele desce, que ele chama os homens que veio com ele, ele começa a falar qual era o propósito dele naquele lugar. E eu acho lindo, irmãos, que ele começa a separar pessoas para ajudar na obra. Cada um em uma função. Neemias ele podia, irmãos, chegar e falar, povo, sai todo mundo, que eu estou com o exército, estou com soldados, homens preparados, e nós vamos aqui fazer uma obra. Não. Ele quer que o próprio povo, aquele que está sofrendo, aquele que estava sendo humilhado, sendo oprimido, ele quer colocar responsabilidade na mão daquele povo. Porque, irmãos, só quem já passou por humilhação é que sabe como a gente se sente, é que sabe como dói. Tem pessoas que é tão humilhadas que chega a pensar que não servem para nada, que não nasceram para nada. Até se pergunta, Senhor, para que eu nasci? O que eu estou fazendo nessa terra? Mas o Senhor ele está falando nesta noite, você tem uma grande importância na obra do Senhor. Você tem uma grande importância diante da presença do Senhor. Os inimigos podem não te dar valor, mas Deus ele está levantando alguém para colocar responsabilidade nas suas mãos, para mostrar o quanto você é importante. E Deus ali começa a separar através de Neemias. Você vai trabalhar aqui na massa, você vai pegar os blocos, você vai trabalhando aqui na porta. Deus vai separando cada um para uma função. E é coisa linda, irmãos, que eu não vejo ninguém reclamar. Eu não vejo ninguém murmurar. Sabe por quê? Porque Neemias estava debaixo de oração.
E quando a gente está debaixo de oração, tudo é feito na direção do Senhor. Tudo é feito com propósito. É por isso que o inimigo ele fica furioso. Quando eles começam a obra, quando eles começam a colocar a mão na massa, a palavra vai nos dizer que Sanbalate e Tobias agora se aproxima e começa ali a desacreditar, começa a falar, eu quero ver essa obra. Pode até levantar esses muros, mas quando a raposa vir e bater, vai cair tudo por terra. Ele começa a zombar do povo de Deus. Ele começa a falar, quem vocês pensam que é? Vocês acham que vai construir um muro desse? Vocês acham que vai conseguir levantar um muro desse? E começa a desacreditar da capacidade. Mas o Senhor, Ele não chama ninguém que é capacitado, igreja. Deus, Ele não precisa de ninguém que tenha estudo, que fez faculdade. Deus, Ele não precisa. Quando Deus quer usar, Ele vai lá no pasto, pega um pequenininho que está lá, ninguém está vendo, e coloca em um trono para reinar, porque Deus, Ele faz como Ele quer. E agora eles estão na obra, estão trabalhando. E eu acho lindo, até marquei aqui, porque, irmãos, é muito forte. O versículo 17 do capítulo... Não, vamos ler aqui primeiro. Sim, 17 do capítulo 4, que diz... que edificava o muro. Olha só, irmãos, os que transportavam material, com uma das mãos realizavam o trabalho, e com a outra segurava uma arma. Olha só, irmãos, em que vigilância que o povo estava, porque sabia que aquilo não era brincadeira. Sabia que era uma responsabilidade muito grande. Agora Neemias dá essa estratégia. Deus dá essa estratégia para Neemias e Neemias passa para o povo. Ó, vocês vão trabalhar com uma mão, mas com a outra vocês vão estar preparados contra as astúcias ciladas do inimigo. E qual que é a nossa arma, irmãos? Nos dias de hoje, a nossa arma é a oração. A nossa arma é a palavra do Senhor, porque é a única ferramenta que o Senhor deixou nas nossas mãos. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que nós devemos nos revestir de toda a armadura do Senhor para lutar contra o irmão? Para lutar contra o vizinho? Para lutar contra a família? Não. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades do inferno, é contra os principados que nesse momento está agindo nas regiões celestiais, mas a igreja está aqui unida em um único propósito, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. E a nossa guerra, quem peleja é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, e pelejarão contra vós, mas não vão prevalecer, porque eu estou contigo. A palavra do Senhor também nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós estamos em tempos de guerra, igreja, mas a guerra não é contra o nosso irmão, a guerra é contra Satanás. O problema é que tem muita gente que perdeu a visão, não tem mais visão, não entende mais contra quem está lutando. E o Senhor está falando nesta noite, a sua luta é contra Satanás. Eu costumo dizer, irmãos, que Satanás ele veio roubar, matar e destruir. Não é eu que costumo, é a palavra que diz. Ele veio roubar, matar e destruir. E se a gente observar, ele está fazendo isso com perfeição. Ele está trabalhando de forma sem descanso. Nesse momento mesmo tem pessoas se suicidando,
tem marido batendo na esposa, tem filho querendo tirar a própria vida com depressão, tem pessoas nesta noite jogadas aí nas calçadas bêbadas, sem esperança de vida, tem mães de família que largou a família e está se prostituindo. E a igreja, qual que é o trabalho da igreja? Será que a igreja tem feito o seu trabalho como Satanás está fazendo? Não. Não. Porque nós estamos preocupados com as coisas da terra. Estamos preocupados com tudo, menos com aquilo que Deus ele confiou nas nossas mãos. Mas coisa linda, irmãos, é quando tem alguém que ora, quando tem alguém que busca, porque a palavra do Senhor nos diz que os que confiam no Senhor será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É assim que nós temos que ser na presença do Senhor, igual Neemias. Pensa, irmão, e tem muito mais aqui. Tem muito mais aqui para ser dito. Porque o inimigo, ele não desiste, irmãos. Você acha que ele tenta uma vez e pronto, acabou? Você vai ver aqui, ele está zombando. No capítulo 4, eles estão zombando. Estão zombando do povo, não vai conseguir, a obra não vai sair nada daí, se levantar o muro vai cair, está zombando, está querendo desanimar o povo, mas tem alguém de oração ali no meio, tem alguém que tem visão, e ao mesmo tempo que o inimigo está de um lado desanimando, o Neemias está do outro, continua a obra, não para a obra, põe a mão na obra, não desanima porque nós vamos conseguir. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 6. Que é aqui que ele investe com força. Neemias está lá focado, determinado. A palavra do Senhor diz que já está na metade a obra. A obra já está na metade. Ele não parou, ele não desanimou. Não vi ninguém murmurando, ninguém reclamando, ninguém questionando. Porque o foco era terminar a obra. E eles estão focados. Agora Sambalate, a palavra do Senhor vai dizer que Sambalate manda. Porque quando Satanás ele não consegue, ele manda, né? Ele manda alguém para ir até Neemias. E olha só, irmãos. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, planejavam fazer-me mal. Olha só. Mas olha quem está focado na obra. Quem não está lutando contra a carne. Eles estão querendo que Neemias esteja sozinho em algum lugar para acabar com Neemias. Mas quem está focado na obra, olha e fala: eu não vou não. Por que eu desceria da obra? Por que eu pararia a obra para ir ter convosco? Sai de ré. E Neemias continua na obra, mas presta atenção, irmãos. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez dei-lhes a mesma resposta. Então, porque Satanás ele não desiste, escuta. Então Sambalate, pela 5ª vez, enviou-me o seu moço, com uma carta aberta em sua mão. Olha só a acusação. Isso é Neemias 6, versículo 5. Agora ele manda um homem importante levar uma carta para Neemias. E nessa carta está, olha só, irmãos. Nessa carta estava escrito que Neemias estava ali para querer ser rei de Israel. Neemias estava envolvido naquela obra para querer ser rei. Olha o que eles falaram de Neemias, que Neemias já tinha enviado profetas, homens para sair anunciando que ele seria o novo rei de Israel. Olha como o inimigo ele é sujo, irmãos. O homem está ali focado na obra do Senhor. Enquanto ele está focado em fazer a vontade do Senhor, Satanás está difamando ele. Os inimigos estão acusando ele daquilo que não está acontecendo. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ele diz assim, no versículo 7.
e que nomeaste profetas para proclamar ao teu respeito em Jerusalém, dizendo, há rei em Judá. Ora, essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Portanto, vem, olha, eles queriam que ele parasse de qualquer forma. Portanto, vem e consultemos juntamente. Olha, Neemias, mandei-lhes esta resposta, de tudo o que dizes, coisa alguma aconteceu. Tudo o teu coração é que inventas. Porque quem tem autoridade fala e não tem medo de falar. Neemias sabia o que estava acontecendo naquele momento. Neemias sabia que o inimigo estava investindo pesado para ele desistir, para ele desanimar. Mas toda hora que o inimigo se levantava, caía por terra. Porque Deus colocava palavras na boca dele, para ele falar com sabedoria. E Deus, Ele está falando nesta noite que Ele está nos ensinando. Deus está nos dando direção do Espírito Santo dEle, para que nós não venhamos perder o foco que é a obra do Senhor. Para que o nosso coração não venha perder o foco que é o Senhor Jesus, igreja. Porque a intenção do inimigo é essa, nos enfraquecer espiritualmente, nos deixar desanimado. Mas o Senhor está falando que se ele vir por 7 caminhos, pelos mesmos 7 ele vai ter que bater em retirada. Porque maior é quem está conosco do que o que está no mundo. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que quando estava lá a cidade assolada, os muros derrubados, ninguém se preocupou. Agora Deus levanta alguém para ajudar o povo. E quando vê que o negócio está acontecendo, que aquilo que Deus falou está se cumprindo, agora eles querem o quê? O que Sambalate, qual que é a intenção de Sambalate e Tobias? E a igreja está vivendo isso, irmãos. A igreja está vivendo isso. O Senhor, Ele tem levantado pessoas pequenas. Irmãos, antes de sair de São Paulo, eu estava lembrando isso hoje, enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor. O Senhor usou um profeta lá, um grande homem de Deus, profeta. E ele falou bem assim para mim, Deus vai te levar lá para o outro lado, para cavar poço. E grande vai ser a obra do Senhor lá naquele lugar. E quando eu cheguei aqui, eu conheci um outro ministério bonito, cheio. E eu me senti muito mal. Porque eu falei, Senhor, não foi isso que o Senhor falou. E eu estava para me unir, eu já dei esse testemunho aqui. Eu estava para me unir nesse ministério. Num domingo, a gente ia se unir num domingo de Santa Ceia. Foi quando eu passei aqui na frente. A igreja é ali, né? Acho que não tem problema dizer, assembleia. Tanto que eu tenho contato com alguns irmãos de lá, que não tenho problema nenhum com ninguém. E quando eu passei aqui na frente, o Espírito Santo falou para mim, entra. Eu falei, Senhor, mas a Santa Ceia lá, o pastor vai apresentar a gente vai se unir no ministério e tal, e tal. Deus falou, entra. E eu entrei, sentei bem ali atrás onde está a irmã. E estava louvando os hinos da harpa. Se eu não me engano, tinha acho que 3, 4 pessoas, né, Dani? Nesse dia, eu não me lembro direito. E estava louvando os hinos da harpa. E quando louvava, eu senti uma presença tão grande, irmãos. Coisa que em 3, 4 cultos que eu fui lá, eu nunca tinha sentido. Porque, irmãos, tem lugares que as pessoas estão para se adorarem. Mas tem lugar que as pessoas entram para adorar ao Senhor. E eu entrei e eu senti fortemente a presença do Senhor. Daí o Espírito Santo bradou. Você não vai ficar lá, você vai ficar aqui. E eu falei, Senhor Jesus, é aqui. Daí fiquei quieta uns dias, né? Fui vindo nos cultos. Daí eu falei, Senhor, se eu não sair daqui, porque eu não sabia não onde que eu ia morar. Nós tínhamos acabado de chegar, estava de favor na casa do patrão do meu esposo. E a gente não sabia para onde a gente ia. Eu falei, Senhor, se eu continuar na região, eu vou ficar ali. Daí não demorou muito, irmãos. Na mesma semana o Senhor preparou um apartamento para a gente. E nós estamos morando ali próximo. E a gente se uniu aqui no ministério. Daí eu entendi o propósito do Senhor. Porque, irmãos, cavar poço não é você chegar e a mesa já está pronta. Cavar poço é você pegar o negócio do começo. É você se unir. E desde lá o Senhor só tem enviado mais irmãos.
né? Daí veio a irmã Tereza com o esposo, depois veio a missionária Pâmela. E Deus está enviando, por quê? Porque nós vamos nos unir e vamos cavar poço na obra do Senhor. E quando a água começar a jorrar, muitas almas vão beber dessa água. E o nome do Senhor será glorificado neste lugar. Porque Deus, Ele já me mostrou pessoas que não andam, saindo daqui andando. Pessoas com câncer sendo curadas dentro desta casa. Porque quando Deus dá uma ordem, irmãos, não adianta Sambalate, Tobias, quem quiser se levantar. A obra do Senhor vai ser concluída. Não adianta levantar falso testemunho, não adianta se reunir, não adianta, porque o inferno ele faz isso, irmãos. O inferno ele faz reunião para parar a obra do Senhor. Mas o Senhor ele fala nesta noite, agindo eu, quem impedirá o meu agir? O nome do Senhor vai ser glorificado neste lugar, igreja. Eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. Eu saí de São Paulo, larguei tudo. Eu larguei tudo lá para ouvir a voz do Senhor. Meu marido pensa que eu vim por causa dele, né? Mas ele já entendeu o porquê que eu vim para cá. Para fazer a obra do Senhor. E nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Eu acho interessante, irmãos, que quando está acontecendo lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, quando está acontecendo ali desavença na igreja de Coríntios, que Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, Paulo ele começa escrevendo a carta, eu não vou falar com vocês de forma espiritual, porque vocês não vão entender. Eu vou falar de forma carnal mesmo, bem rasgado para vocês entenderem. Porque o povo estava numa briga terrível, uns contra os outros. Eu vou até abrir porque é lindo isso, irmãos. É lindo. Irmãos, quando a gente tem palavra de Deus, a gente tem que entender o que é o inimigo e o que é Deus. Nós temos que entender. Não adianta a gente querer lutar contra a vontade do Senhor. Porque quem é o barro que contende com o oleiro e sai vencedor, irmãos? Todos nós somos barros na mão do oleiro. E ai de nós contender com ele. Aqui a gente vai ver uma briga na igreja de Coríntios. Eles estão brigando. Ó, capítulo 3 de 1 Coríntios. O espírito mundano. Ó, o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Olha só, que forte. Daí ele começa. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o que Paulo fala. Que ousadia. Ele está falando com a igreja que já está formada. Se eu não me engano, já tinha mais de 6 anos a igreja. Ele fala, estou falando com vocês como meninos, porque é assim que vocês estão agindo. Olha mais. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e ages conforme os mundanos? Pois dizendo um, olha irmãos, pois dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um? Isso que é o mais lindo da palavra. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ninguém é mais, ninguém é menos, irmãos. Nós somos uma família, um corpo. Não tem ninguém que pode atropelar ninguém. Não tem ninguém que possa estar acima de ninguém. Porque quem dá crescimento na obra é Deus. É a mesma coisa lá da obra de Neemias. Cada um tinha sua função para acontecer. Aqui não muda. Paulo planta, Apolo rega. E Deus dá crescimento. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que a obra é do Senhor. É só isso. Nós precisamos entender que a obra é do Senhor. E qual é o propósito do Senhor? Arrecadar dinheiro? Não. Qual é o propósito do Senhor? Dar casa, dar salário para obreiro? Não.
Ainda que muitas igrejas tenham isso, né? A Universal mesmo é uma igreja que tem isso, mas olha o patamar da igreja. O propósito do Senhor é salvar. Ele disse para os discípulos: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele falou: não aceite tesouro não. Não é para aceitar nada, porque de graça vocês receberam e de graça vocês vão dar. E ele fala mais para os discípulos: não vai ser fácil, vocês vão ser perseguidos por amor do meu evangelho. Vou te colocar no meio de lobo, de serpente, de escorpião, mas vocês vão fazer a minha vontade. Eu te dou autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Eu derramo sobre ti autoridade para curar os enfermos, para libertar os cativos. É esse o propósito de Deus, igreja. E que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Que nós venhamos dar crédito ao que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, porque grande é o preço, irmãos. Pensa que é brincadeira as coisas de Deus? Tem gente pensando que é brincadeira as coisas de Deus. Que aqui é só um lugar onde a gente entra, senta. Não, é muito sério. Cada ato que nós fazemos aqui diante da casa do Senhor, cada louvor que nós deixamos no altar do Senhor, cada palavra que é pregada, isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Nós estamos aqui movimentando o corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça, não tem ninguém acima dele. E nós somos o corpo. Daí já pensou? A mão está indo, né? O pé direito está indo para frente, mas o esquerdo quer ir para o lado. Pensa como que o corpo de Cristo não está, todo desmantelado, por causa de uma igreja que não quer ter comunhão, de uma igreja que quer lutar uns contra os outros. Mas o corpo é de Cristo. E ele está sentindo dor no corpo dele, por causa do que tem acontecido no meio do povo de Deus. E o pai, ele se ira, porque a maior dor o filho dele já sentiu, quando teve que se entregar por mim e por você naquela cruz. Agora Jesus, ele ainda tem que sofrer os danos de igreja rebelde, que não quer obedecer o Senhor. O Senhor, ele está falando, a ira dele está se acendendo, por causa da rebeldia da igreja. Não é rebeldia, porque às vezes a gente pensa que rebelde é quem está lá no mundo, que não quer ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Rebelde é eu e você, se não quiser ouvir e obedecer. Quem está no mundo, é dever nosso ir atrás buscar. Mas rebelde, quando o Senhor está falando de rebelde, Ele está falando da igreja dele. De uma igreja que escuta e não obedece. De uma igreja que sabe o que é certo, mas não faz. Mas uma coisa eu te digo. Como Neemias, ele falou. Deixa eu só procurar o versículo e eu já estou terminando. Versículo 6 do capítulo 4, que diz assim: assim reedificamos o muro até a metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. O povo se dedicou à obra. O coração do povo estava naquele propósito. Então, irmãos, é tempo da igreja parar, para refletir. Analisar por que causa que vocês estão brigando. Será que é a causa de Cristo? Por que causa que nós estamos brigando, irmãos? Porque Paulo, Pedro, Tiago, olha o testemunho dos homens. Olha o porquê que eles foram mortos. Não foi porque estava discutindo nem brigando por poder. Foi porque eles estavam anunciando o evangelho. Porque eles estavam ganhando almas. Eles foram mortos por causa disso. Agora a gente está vivendo em tempo que um quer matar o outro por poder, por posição. Sendo que não vai ficar pedra sobre pedra.
Jesus está vindo para tantas pessoas, irmãos. Assim, ó. E tem gente que em vez de se preparar para subir, meu marido hoje ficou mal, foi para o hospital com suspeita de dengue. Daí ele, amor, tô tranquilo, irmão. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E é tão bom escutar isso, irmãos. Quando a pessoa tem certeza de que se ela morrer, ela tem uma direção. Daí você fala, irmã, misericórdia, morrer? Quem é crente mesmo, cristão, tem prazer nisso, irmãos. Paulo, ele disse, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Tem gente que tem medo da morte, mas é a morte que vai te aproximar dele. Eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Daí fala, irmão, está preparado? Porque está repreendido em nome de Jesus. Quer conhecer Jesus como? Então a morte vai nos levar, a morte vai nos aproximar dele. E tem gente que se Jesus voltasse agora, Jesus ia olhar, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Porque está lutando pela causa errada. Em vez de estar unido. Uma igreja que o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas. Em vez de apoiar uma igreja que o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas. Porque o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. E a nossa guerra está no joelho. Está na oração. A nossa guerra está na oração. E que os irmãos possam entender essa palavra. Só para deixar claro, essa palavra o Senhor me deu antes de eu ir para São Paulo. Eu fui para São Paulo no dia 3. Antes eu pensei que eu ia ministrar essa palavra lá. Mas o Senhor falou, não, filha, você vai ministrar aqui. E foi me dada a oportunidade, eu já sabia que era essa palavra que o Senhor, Ele queria trazer. Que o Senhor, Ele sabe de tudo, irmãos. Antes de sair, qualquer palavra da sua boca, Ele já sabe, já conhece. Então que os irmãos venham entender. E, irmã, e Sambalá de Tobias? Tiveram que aceitar. Que a obra foi feita, nada tirou o foco. E em 52 dias foi construído os muros. De um templo que todos desacreditaram. Mas é o mesmo templo, olha que coisa linda. Que lá em Ageu, o Senhor, Ele usa o profeta para dizer que a glória daquele templo seria muito maior do que a do primeiro. Porque aos olhos dele, aos olhos do homem, o homem, ele é tão terrível que o homem, ele está focado na beleza, né? Quando eles viram aquela casa lá em Ageu, eles estavam desanimados, tristes, porque era um templo tão simplesinho, não tinha nada daquilo que Sansão ele tinha construído. Porque as pessoas, isso chama a atenção do homem. Mas foi ali, naquele templo, que aconteceu o dia de Pentecostes. Que o Senhor, Ele derramou do Espírito Santo dele. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aconteceu um grande avivamento naquele lugar. E o Senhor vai fazer a mesma coisa aqui neste lugar. Muitos que não acreditaram, porque eu não conheço, irmãos, o passado da obra, não conheço, mas teve pessoas que saíram daqui amaldiçoando a obra, teve pessoas que saíram daqui contando os dias para a porta fechar, mas o Senhor, Ele fala que as mesmas pessoas vão entrar pelas portas, pedindo perdão, e o nome do Senhor vai ser glorificado neste lugar. Vão ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai derramar um avivamento aqui sobrenatural. Pode contar os dias desse encontro que o Senhor vai ter nessa casa. É por isso que o inimigo da nossa alma, igreja, está lutando 24 horas para desanimar a igreja, para colocar a igreja para baixo. Mas o Senhor fala, não perde o foco. Não perde o foco da minha obra. Não perde o foco dos projetos que eu tenho colocado no teu coração. Não perde o foco daquilo que eu já decretei. Porque eu sou fiel para cumprir. Amém, igreja? Foi até aqui que o Senhor me deu. Não sei quem vai dar continuidade, orar. Amém? Mas foi essa palavra que o Senhor, Ele me deu. A igreja aplauda o Senhor Jesus. Amém? Com alegria. Aleluia. Que Deus abençoe a vida da irmã Daiane.
por essa poderosa palavra. Os pastores ainda estão ali em reunião, então nós vamos estar encerrando o culto. Amanhã, irmãos, nós vamos fazer uma caravana para ir lá na igreja do pastor Elinor, se não me engano, pastor Olivino. E a gente vai estar combinando aí com os irmãos ali no grupo para a gente se reunir e ir lá, congregar com eles, dar uma força lá. E daí no domingo, no sábado, nós vamos ter aqui o lançamento do 3º livro do pastor Paulo Zang. E os irmãos estão todos convidados para estar aqui prestigiando este momento. O pastor, fugiu da memória o nome, mas ele vai estar pregando aqui. É um pastor que já foi pastor do meu esposo há muito tempo atrás. Ele tem uma consideração muito grande. Então ele vai estar aqui pregando e vai ser o lançamento do livro. No domingo nós teremos o culto das irmãs do círculo de oração. A irmã Tereza vai estar na direção do culto. Eu não sei ainda quem que vai estar ministrando, né, a palavra do Senhor Jesus. Mas domingo teremos aqui, então, um poderoso culto. Vamos nos colocar de pé e orar para encerrar o culto dessa noite? Aleluia, Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Deus, só nos resta, ó Deus, te agradecer por esse culto, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido, por mais um dia que podemos estar na sua presença, Senhor Jesus, te louvando, exaltando o teu santo nome, pela sua poderosa palavra, Senhor, que falou muito aos nossos corações nessa noite, que nos exortou, Jesus, e nos ensinou. Ó Espírito Santo de Deus, também, Senhor, nessa noite nos leva em paz para os nossos lares, acampa os seus anjos, Senhor, ao nosso redor, nos protege de todo mal, nos guarda e nos guia. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos nessa noite, ó Deus. Levante suas mãos assim, vamos falar assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está encerrado o culto, Deus abençoe os irmãos.